Estimado Monsenhor José Maria, vigário-geral da nossa diocese, estimado Padre Luiz Henrique, reitor do nosso seminário diocesano, Nossa Senhora do Amor Divino, quero cumprimentar também os dois vice-reitores, o Padre Tiago José e o Padre Carlos Luna. Desejo ainda cumprimentar o diretor espiritual, o Padre Anderson, como também os diretores espirituais externos que colaboram junto ao Padre Luiz Henrique na formação dos nossos seminaristas. Desejo neles cumprimentar os sacerdotes aqui presentes, os diáconos, os seminaristas, cumprimentar os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades dos movimentos, aqueles que lideram e labutam nas nossas mais diferentes pastorais, como também o querido e amado povo dessa paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Magé, que nos acolhe através do Padre Leonardo Tassinari, do Padre Moura, do Padre Carlos Caridade, do Padre Pablo, nesta matriz auxiliar, recordando para nós a graça de estarmos verdadeiramente na casa de Deus. E essa matriz auxiliar, nesse momento, se torna uma espécie de co-catedral da nossa diocese, nesse ano jubilar, e na graça que hoje nós estamos celebrando através daquilo que se dará em poucos instantes pela ordenação desses 4 diáconos. Cumprimento ainda o Padre Luiz, reitor do seminário de Itaguaí, aqui representando o nosso querido irmão Dom Ubiratã. Cumprimento também os sacerdotes de outras dioceses que vieram participar da graça dessa celebração, como também os que vieram de um modo especial do Rio de Janeiro, especificamente de Jacarepaguá, da Pechincha, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a qual pertencem os nossos irmãos diácono Caio Carlos e o diácono João Pedro Rabelo. Desejo cumprimentar também os queridos irmãos que moram aqui perto na paróquia de Nossa Senhora da Conceição e de Santo Aleixo, terra tomada para si pelo diácono Marcelo Alvarenga, que nasceu em São Paulo, mas que escolheu essa terra como sua desde os 10 anos de idade. Desejo ainda cumprimentar os irmãos que vieram da paróquia de Santo Antônio do Alto de Teresópolis, terra do nosso diácono Antônio Carlos de Araújo, nosso diácono Tony, e que também se fazem presentes a esta celebração. Cumprimento também os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, da Tere TV e de outros meios de comunicação que se fazem presentes, levando nossa imagem, nossa palavra para os 4 cantos do mundo, porque afinal de contas, alguns irmãos não puderam estar presentes, mas enviaram para nós o seu coração e com os seus olhos acompanham a beleza daquilo que hoje nós vemos realizado por uma grande graça de Deus. Desejo ainda cumprimentar de um modo especial os familiares dos diáconos que aqui estão. Dona Léa, mãe do diácono Antônio Carlos, diácono Tony, mas também recordando a presença do senhor Rubenilde, seu pai, que já se encontra na glória do céu. Desejo cumprimentar também o senhor Wagner e a senhora Gisele, que são pais do diácono João Pedro e que aqui se encontram presentes com seus familiares. Desejo também cumprimentar o senhor Maurino e a dona Zilma, que são os pais do diácono Marcelo Alvarenga e que trouxeram também os seus parentes, os seus amigos de Santo Aleixo para estar conosco na graça dessa celebração. Também cumprimentar
Dona Simone e senhor Cleberson, pais do nosso diácono Caio Carlos, que também trouxeram os irmãos lá de Jacarepaguá para estar conosco. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos pisando em um solo sagrado. Há mais de 1500 anos, aqui onde nós estamos, nessas terras, pisaram os índios tapuas. Eles são filhos daqueles que, saindo do norte da África, foram para a direita e outros foram para a esquerda. Atravessando, conforme a história, o estreito de Bering, eles chegaram finalmente à região amazônica, depois de descer do extremo norte e chegar naquelas terras abençoadas. E desceram pelo litoral, foram constituindo pequenas aldeias que depois se tornaram grandes e falavam uma língua quase que comum, embora existissem mais de 200 línguas diferentes que eram pronunciadas por essas tribos. As terras do Rio de Janeiro, eles chegaram por volta do ano há 1500 anos atrás e eram chamados de tapuias. Pois bem, viveram aqui durante 500 anos, lá nas terras do Rio de Janeiro. Mas há 1000 anos atrás, quando os tupis desceram pelas costas do Maranhão e foram descendo, passaram pelas terras da Bahia e foram descendo, localizaram-se no Espírito Santo e foram descendo, e finalmente chegaram às terras do Rio de Janeiro. Esses índios aguerridos, depois chamados de Tupinambás, resolveram expulsar os tapuias que lá estavam, e houve uma grande guerra. E a partir daquele momento, inimigos dos povos tupinambás que invadiram as terras do Rio de Janeiro, os tapuias vieram para a região da Baixada e aqui foram chamados de tamoios. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, esses povos primitivos de algum modo conheciam a Deus. Havia ainda uma nuvem nebulosa sobre os seus olhos e sobre o seu coração. Eles queriam conhecer a verdade, mas apenas conheciam aquilo que podiam observar e tocar. Olhando para o céu, viram um grande astro, o sol, e o chamaram de Tupã, o Deus da luz, Tupã, o grande Senhor do céu, e adoraram aquilo que era material, que havia sido criado. Depois, recordando que o nascimento se dá sempre por uma mulher, eles chamaram a lua de Tupã-Si, que significa a mãe de Deus. Os dois andavam juntos, mas eles tentavam entender porque o sol era muito maior do que a lua, tentavam entender porque o sol dominava o tempo e através dele todas as coisas podiam existir. Pois bem, a esses povos, atravessando o grande oceano, chegou aqui nessas terras um homem com uma verdade no coração, um jovem que tinha 19 anos de idade, pisou as terras da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo, fez grande trabalho no Espírito Santo, percorreu de norte a sul esse litoral com um único desejo: proclamar a verdade que trazia no coração. E aqui chegando em Magé, por volta de 1566, vendo os tamoios que aqui estavam, ele não teve medo. Ele não teve medo de proclamar a grande verdade do Evangelho. Disse a esses índios: o sol é uma criatura, o sol é algo criado por Deus, o sol é apenas um astro que revela a luz daquele que é a luz. Proclamou diante daqueles homens que aquela que era humilde, a noite, a lua que brilhava no meio das trevas, também significava aquela que era a Tupã-Si, ou seja, a mãe de Deus. Afinal de contas, ele trazia para nós um grande mistério, um mistério que tinha nome, um mistério que tinha graça,
um mistério que tinha vida e um mistério que tinha verdade. Ele trazia o nome de Jesus e dizia: aquela que é humilde, que brilha no meio da noite, aquela que é totalmente serva do grande sol, a mãe de Deus, trará para vocês um nome, não apenas pelo seu ventre, mas pela fé que ela traz no coração. E assim revelou para os tamoios a graça daquilo que nós denominamos a beleza de um mistério revelado por meio de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, José de Anchieta podia ter mudado tudo, não mudou o nome primitivo desta terra, chamada de Magé, que significa feiticeiro, no sentido de que é uma terra encantadora pelo rio que banhava essa região, no sentido de que uma graça haveria de renascer através da vida dos índios que aqui estavam. E nos momentos em que, pela guerra, os tupinambás resolveram outra vez brigar com os tamoios, não apenas aqui, mas também em São Paulo, ele, confiando única e exclusivamente em Deus, por falar perfeitamente a língua dos tupis, dos guaranis, por ter inclusive escrito uma gramática, se colocou como refém, se deu totalmente em corpo e alma para que a paz reinasse, principalmente na luta travada entre os portugueses e os indígenas. E a paz se fez através da grandiosidade desse homem em uma guerra chamada Confederação dos Tamoios. Meus irmãos e minhas irmãs, faço essa recapitulação histórica para dizer que esta terra é abençoada por Deus, que essa terra e nessa paróquia, onde nunca foi ordenado um sacerdote, é a primeira ordenação que se dá aqui, na sede dessa paróquia, depois de 75 anos da nossa diocese e depois de 500 anos da nossa história. Um mistério nos é revelado e uma graça se dá por aquilo que nós vemos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos às leituras de hoje, porque elas nos ensinam o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Primeiro, o profeta Jeremias, no capítulo 1, quando ele diante de Deus, vendo a sua pequenez, vai dizer: mas eu sou ainda muito jovem, eu não sei sequer falar, eu sou muito pequeno diante da graça que o Senhor me pede. E Deus vai dizer ao coração daquele jovem que ele sim é capaz, porque ele não pode confiar nas suas próprias forças, mas ele deve confiar na graça abundante que se dá na vida daquele que é capaz de acreditar, daquele que é capaz de tomar para si a graça de Deus, daquele que reconhecendo a sua pequenez, não olha para a grandiosidade daquilo que aprendeu, ou daquilo que imagina ser, mas principalmente olhando para aquele que é o ser, ele se dá à disposição da comunidade, proclama a verdade, sofre por causa dela, se alegra pela conversão dos seus irmãos e continua a sua caminhada, porque Deus simplesmente nos pede que realize uma missão que é divina através da simplicidade das atitudes humanas. E Jeremias, entre lágrimas e sorrisos, cumpriu a sua missão, envelheceu proclamando a verdade, viveu por ela, e não temos dúvida, está diante de Deus como grande profeta que foi. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é nesse espírito que o capítulo 5 da primeira epístola, que escrita pelo apóstolo São Pedro, é ali que nós encontramos o grande sinal que ele nos dá para aqueles que desejam ser presbíteros. Em primeiro lugar, ele diz, fala da confiança que nós devemos ter naquele que nos chamou para perto de si, chamou para si, mas os enviou para ser testemunha de uma verdade que deve chegar a todos os povos. José de Anchieta entendeu perfeitamente o que é isso, mas ele disse também para os pastores, para os presbíteros, comportem-se como homens bondosos que desejam a alegria e a verdade no coração do outro. Não tenham medo de proclamar a verdade, mas São Pedro vai dizer que isso você faça com um coração
cheio de amor, por mais que o outro não entenda, por mais que o outro não seja generoso, por mais que o outro seja duro para entender o bem que você deseja revelar. Portanto, seja amoroso, nos ensinou o apóstolo Pedro, porque nós devemos mais ser amados do que temidos. Essa é a grande graça daquele que entendeu o sacerdócio na sua vida. Depois, São Pedro diz uma palavra fundamental: não tomem para si as coisas, mas sejam generosos em dá-las, através da própria vida, do testemunho, do exemplo. Ele nos ensinou, por aquilo que nós abraçamos como palavra de Deus, que o presbítero é um homem que doa pelo testemunho, que se faz presente pela caridade e que se alegra pelo crescimento da boa grei. Afinal de contas, essa é a graça daquele que foi colocado diante de um rebanho. E finalmente, o Evangelho, palavra de Deus, escrito por um homem cheio de amor por Jesus Cristo. No capítulo 17, quando Jesus vai proclamar o seu discurso, o seu sermão sacerdotal, quando ele vai falar daqueles que ele escolheu para enviar, daqueles que chamou para si, ele nos disse essa palavra fundamental nesse capítulo 17, ou seja, aquele Senhor que pertencia, aquele Pai que pertencia ao seu coração, o Senhor me deu, e eu desejo dá-los ao mundo. Eu rezo por eles, disse Jesus, eu rezo para que eles sejam fiéis nessa grande missão. Eu os envio para que sejam proclamadores da verdade, por mais que muitos não entendam essa verdade. Eu os envio para que eles sejam verdadeiramente pastores no meio de lobos. Eu os envio para que os outros compreendam a verdade que eu transmiti para o coração deles, e eles fará chegar ao coração de todo mundo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, essas leituras nos colocam exatamente onde nós estamos, nesse momento histórico, nessa graça que nos é dada, nessa vida que se torna manifesta com profundo amor, através da existência do diácono Tony, João Pedro, Marcelo e Caio. Queridos filhos, pela fé, vocês estão recebendo a graça da ordenação presbiteral. Eu quero lembrar para vocês algumas coisas simples, mas essenciais. Vocês não serão ordenados para serem administradores de uma paróquia. Vocês estão sendo ordenados para serem pastores de um povo. Vocês não estão sendo ordenados apenas para uma circunscrição eclesiástica, isso também, mas vocês serão a partir de agora sacerdotes da Igreja de Jesus Cristo, espalhada por todo o mundo. Portanto, precisam ter um coração que seja verdadeiramente católico, no sentido de universal. Vocês estão sendo ordenados para proclamar diante de todos os homens a fé que vocês trazem no coração. Não apenas uma palavra que pode sair bela, não é? Pela boca, pelo conhecimento, porque afinal de contas, isso vocês têm bastante. Passaram anos no nosso seminário. Alguns de vocês têm 11 anos de seminário, outros têm pelo menos 8 anos, como é o caso, ou talvez 9 anos, como é o caso do nosso diácono Tony. O que é certo é que conhecimento vocês têm. Agora, é preciso, como já estão fazendo, aplicar tudo isso em favor da vida, em favor dos irmãos. Feliz é aquele que tem uma verdade para proclamar diante dos outros, e quando essa verdade é a verdade, a única verdade, que é Jesus Cristo, que nos indicará o caminho para que nós tenhamos uma vida definitiva, como nós estamos nos preparando pelo coração, não é? Nesse tempo do advento, recordando o fato passado de um nascimento, mas esperando uma glória que vem com justiça através da segunda vinda do Senhor. Essa é a graça que nós encontramos quando entendemos o nosso sacerdócio. E quando isso acontece dentro de nós, como somos movidos pela fé e não apenas pelo que temos que fazer, quando somos movidos por um profundo amor a Deus,
ao ministério que Ele nos deu e aos irmãos que Ele colocou diante de nós, então a nossa vida se torna outra, porque a gente renasce a cada dia pela força do amor, para fazer o que deve ser feito, para proclamar um outro e ao mesmo tempo para ser felizes frente àqueles que abraçaram essa verdade, que alegra, que salva, que liberta e que dá vida. E assim, celebrando a cada dia o que lhes foi ensinado por Deus, pela igreja, em nosso seminário, pelos seus professores, por aqueles que foram seus formadores, e vendo o testemunho daqueles que verdadeiramente seguem a Jesus Cristo, olhando o exemplo daqueles que se colocaram à disposição do Senhor, então vocês vão poder viver a grandiosidade, a beleza de um sacerdócio que se doa, que tantas vezes tem, como a Virgem da Piedade, uma espada que traspassa o coração, porque não são poucas as dores. Porém, esse exemplo daquela que foi para nós exemplo de seguimento, nos mostra que a espada será vencida, para que a glória da ressurreição chegue a todos, conforme a promessa de Jesus Cristo, a quem nós seguimos, pela força do Espírito Santo e pela graça de uma vida sempre nova. Sejam felizes, olhem para vocês, não olhem apenas para as coisas, olhem para as pessoas, elas é que o Senhor nos deu, as coisas são apenas acréscimo daquilo que é a graça de Deus em nossa vida. Olhe para o céu, porque é lá que está a resposta para o nosso sacerdócio. Se nós esquecermos de olhar para o céu e ficarmos apenas olhando para as coisas, nós perdemos tempo, deixamos de ser sacerdotes para sermos administradores, deixamos de ser ministros do Senhor para ser ministros das coisas. E principalmente olhem para aqueles que mais necessitam, para os pobres que nunca faltam na nossa vida, para aqueles que clamam, por justiça, por aqueles que pedem o renascimento de uma vida nova, porque afinal de contas é através dele e os conhecendo que nós chegaremos à glória que Jesus nos prometeu. Afinal de contas, se nós os alimentarmos e se nós matarmos os outros a sede de água, de pão e de justiça, nós também, em nossa própria vida, compreenderemos aquele para o qual ninguém passou ileso e cuja vida importa e que é chamada a glória do céu. A todos evangelizem, não tenham medo, sejam bons naquilo que vocês fazem, porque o Senhor também fazia bem todas as coisas, como nos diz o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, e sejam portadores da verdade que é Jesus Cristo, levando a Ele para todas as pessoas. Vocês também levarão a bondade de serem testemunhas vivas, sacerdotes do Senhor e ao mesmo tempo ministros dessa graça nesse mundo que tanto necessita de amor e de paz. Sejam felizes pelo sacerdócio e que essa felicidade seja sedimentada em Jesus Cristo, seguindo o exemplo da Virgem da Piedade, Senhora do amor divino, coração devotado e dilatado para que o conhecimento daquilo que é bom, belo e eterno chegue a todos. Verdadeira testemunha de Jesus Cristo, não apenas pela palavra, mas por uma vida que se fez e por uma graça que foi partilhada. E meus irmãos e minhas irmãs, concluindo essa minha palavra, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, verídica, acontecida na África. Afinal de contas, essas terras também foram habitadas pelos africanos que vieram aqui para trabalhar como escravos nos canaviais, mas que também abraçaram Jesus Cristo e sua causa. Falo de uma história que me foi enviada pelo padre Leonardo Tassinari e acho que ela pode ser partilhada nesse momento. E ela aconteceu na Nigéria, país que fica no centro-norte da África, e a história de um homem chamado Femi Otawawa, que é um bilionário cristão, católico, africano. E a história nos diz o seguinte: uma vez, numa entrevista de rádio,
perguntaram a esse homem o que trouxe a felicidade na sua vida, porque ele demonstrava ser um homem profundamente feliz e talvez um pouco despreocupado com o excesso de dinheiro que tinha. Afinal de contas, acompanhava muitas comunidades e parte do que recebia ele dava para a caridade. Ele disse: olhe, a minha experiência é a seguinte: em primeiro lugar, eu queria ficar rico e fiquei quando consegui o meu primeiro milhão, mas depois de ter conseguido o meu primeiro bilhão, eu vi que eu estava infeliz porque as coisas não me realizavam. Depois, com tanto dinheiro, eu podia comprar tudo, e comprei, mas não vi em tudo que eu comprei a felicidade que eu buscava. Depois de ter tudo, eu descobri que eu podia fazer o que eu quisesse, e realizei todos os meus sonhos, bons e ruins, e vi que nisso não estava a minha felicidade. Pois bem, encontrei Deus na minha vida, e um amigo meu acabou dizendo: olha, nós estamos precisando de 200 cadeiras de rodas para crianças que moram no orfanato, e algumas delas inclusive estão sofrendo com câncer e terão um curto espaço de vida. E ele imediatamente comprou as 200 cadeiras, mas o amigo disse: você mesmo vai entregar essas 200 cadeiras. E ele foi até o local, distribuiu as cadeiras, e foi uma alegria imensa para aquelas crianças da Nigéria, muito pobres, poder ter agora um carrinho, brincando de um lado para o outro, se tocando, fazendo as coisas mais engraçadas que eles podiam. E foi uma grande alegria para ele e para aquelas crianças. Mas quando ele estava na hora de sair, uma criança totalmente careca, sem sobrancelhas, sem cílios, visivelmente uma criança que tinha câncer, e uma criança que pela cor mostrava que não estava bem, essa criança se aproximou dele, pegou na sua mão, e com a outra mão se virando, pegou na sua calça e segurou bem forte e ficou olhando para ele. Ele, num determinado momento, ficou olhando para a criança e vendo a sua necessidade, e a criança continuava segurando a sua mão e a sua calça. Então aquela criança, com esse olhar de contemplação, fez com que ele fizesse uma pergunta, e ele, se inclinando, perguntou para aquela criança: você quer mais alguma coisa? Eu posso fazer mais alguma coisa por você? E o menino, olhando para ele, disse: não, eu não quero nada, eu só quero olhar para o seu rosto, porque quando eu chegar lá no céu, e quando você depois de muito tempo for para lá, eu quero reconhecer o seu rosto, e eu quero outra vez agradecer por aquilo que você fez pela gente. E uma semana depois, essa criança morreu. Queridos diáconos, conheçam o rosto daqueles que estão diante de vocês, que lhes serão confiados. Conheçam o nome, amem essas pessoas. Às vezes é preciso corrigir, às vezes é preciso abraçar, às vezes é preciso chorar, às vezes é preciso continuar a caminhada. Mas não esqueçam, através desse serviço, um dia vocês chegarão no reino definitivo, e olhando para Jesus, que tem a face daqueles que vocês se viram, vocês vão dizer: eu reconheço o meu Senhor, e obrigado, Senhor, por estar aqui. Que Deus lhes dê a alegria do dia de hoje, mas que Deus lhes dê fundamentalmente a eternidade, porque é para ela que nós caminhamos.